estamos vivendo aí essa semana da família, de oração intensa pela família. Celebramos ontem o 19º domingo do tempo comum e hoje quero partilhar com você, ou melhor, quero realizar com você na prática a leitura orante da palavra a partir deste evangelho, deste 19º domingo. Outro vídeo anterior eu já expliquei sobre a leitura orante da palavra, que não é um estudo da Bíblia, mas é um método para nos ajudarmos a rezar, orar com a palavra. Então hoje nós vamos fazer isso na prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o teu Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, convido você a pegar aí a Bíblia, a sua palavra, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, do versículo 22 ao 33. Então, o primeiro passo da leitura orante da palavra é a leitura, propriamente dito. Ler o Evangelho, talvez várias vezes, e prestando atenção nos verbos, nas personagens, no ambiente, o que está acontecendo ali, tentando se colocar com sua imaginação dentro deste texto. Então, no versículo 22, o que o texto está dizendo em si, neste momento, né? Logo em seguida, Jesus forçou os discípulos a entrar na barca e aguardá-la na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Ou seja, Jesus força os discípulos a entrar numa barca e atravessar o mar. A barca aqui, Santo Hilário de Poitiers nos ajuda a entender que entrar na barca, a barca é a igreja. Entrar na barca e o mar é o mundo. Então, entrar na barca dentro deste mundo significa entrar na igreja dentro deste mundo. Depois, tendo despedido, Jesus subiu ao monte a fim de orar, a sós. Ao chegar da tarde, estava ali sozinho. Neste versículo 23 também tem algo importante aqui, né? O monte significa o lugar do encontro com Deus. Então, Jesus nos dá uma lição muito interessante aqui, né? A importância do ser humano de alternar entre estar na multidão deste mundo, né? Dos afazeres, das responsabilidades, e criar momentos de montanha, de retirada, de estar a sós. Muito importante, né? São João Crisóstomo diz o seguinte: é muito importante alternar bem, estar com a multidão e se retirar para a solidão, ou seja, a solidão é necessária para estar com Deus. Jesus permanece ali a noite toda para nos ensinar o quê? Que nós devemos buscar uma oração tranquila, longe dos barulhos internos e externos, né? Num lugar, num tempo, para estar com Deus. Ok? Depois no versículo 24, o barco, porém, já estava a uma distância de muitos estágios da terra, agitados pelas ondas, pois o vento era contrário. Ou seja, é a igreja que caminha neste mundo, sofrendo estes eventos, sofrendo as contrariedades, né? Tudo aquilo que é contrário aos valores, tudo aquilo que é contrário à dignidade do ser humano. A barca, então, é abatida pelos ventos, né? Tudo aquilo que é contrário, que bate em relação contrário à família, ao valor da família. E também aqui, né, podemos dizer assim, que nós caminhamos em meio, Santo Agostinho diz, né, caminhamos em meio às tribulações deste mundo e às consolações de Deus. Depois, então, veja, no versículo 25, já na quarta vigília da noite, e aqui Santo Agostinho nos ajuda a entender que cada vigília contempla 3 horas, então 3 vezes 4 dá 12 horas. Isso significa que Jesus, na quarta vigília da noite, no final da noite, ele se dirigiu aos discípulos. Então ele passa a noite toda rezando e no final da noite, né, ele vai aos discípulos. E os discípulos, então, a noite aqui significa confusão, conflito, crise. Nesse momento de crise que os discípulos estão vivendo, Jesus vai ao encontro, caminhando sobre o mar.
Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. Aqui é importante também entender o seguinte: Deus vai ao encontro, vem ao nosso encontro em momentos em que nós não esperamos, de forma em que nós não esperamos. Jesus vem na última hora, mas Jesus não se atrasa nunca. Isso é importante a gente ter muito consciência. Somos nós, nesse mundo acelerado, que nos adiantamos, nos apressamos, mas Deus nunca se atrasa. E aí, veja, os discípulos estavam com tanto medo que não conseguem enxergar Jesus nas realidades concretas. Isso é quando nós olhamos demasiadamente para os problemas, né? Olhamos demasiadamente para nós mesmos e encontramos a nossa impotência. E aí, então, Jesus passa a ser um fantasma, porque fantasmas não existem, são frutos da nossa fantasia. E Jesus pode ser encontrado na realidade concreta e não na nossa fantasia, ok? E Jesus vai dizer para eles então: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem significa agir com o coração, em outras palavras, agir com a consciência e não a partir dos impulsos emocionais. Coragem, agir com consciência, ou seja, agir a partir de Cristo, agir a partir da voz do Senhor e não a partir dos meus medos. Enxergar a realidade a partir daquilo que é objetivo, a partir da fé e não a partir dos meus medos. No versículo 29 ao 30, nós enxergamos Pedro então dizendo assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus então respondeu: vem. Olha como que Jesus nos chama então a caminhar sobre as tribulações. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me. Que também é muito importante. Agir com a consciência significa caminhar com os olhos fixos em Jesus. Mas quando Pedro olha para as suas sensações, para o medo, para o vento, para os problemas, então ele começa a afundar. O problema, então, não são os sofrimentos da nossa vida. Todo mundo sofre. O problema é sofrer sem olhar para Cristo. A questão não são os conflitos, não são as dificuldades. A questão é a falta de fé no conflito para superar o conflito. Veja, então, Pedro faz essa bonita oração: salva-me. Pedro provavelmente sabia nadar muito bem, ele poderia ter voltado para a barca sozinho ou enfrentado essa situação com seus próprios recursos, mas aqui não se trata apenas de uma salvação física, se trata de nos salvar da nossa incredulidade, do nosso pecado. Salva-me da minha fragilidade humana, salva-me das desordens internas que o medo causa, que a ansiedade causa, que a depressão causa, que essas desordens psicológicas causam. Salva-me de uma forma integral, biologicamente, na minha psique, na minha dimensão espiritual. Salva-me corpo, alma e espírito, Salva-me de forma integral. Então, essa oração é muito importante. E Jesus, então, estende a mão prontamente e o segurou. Estendendo a mão para Pedro, segurou a Pedro. Ou seja, Jesus toma pela mão, só que ele não acalma o mar imediatamente naquele momento. Para mostrar o quê? Que o perigo não vem do furor do vento, mas da falta de fé do homem. Se estamos vivendo momentos de furor, mas estamos agarrados à mão de Jesus, ok. O problema é o furor do vento sem estar olhando para o Senhor, sem estar com as mãos no Senhor. E aí Jesus então vai repreendê-lo: homem fraco na fé, por que duvidaste? Então, assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Ou seja, voltaram para a igreja. É ali que Jesus então acalma a nossa vida, é ali que o Senhor fala ao nosso coração, é ali que o Senhor
organiza aquilo que está desordenado em nós. Muita importância a vivência, então, a partir da igreja, onde Jesus, se revelou aos primeiros discípulos, e Pedro, e Tomé, quando não estava com eles, não pôde ver o Senhor, mas no domingo, quando a igreja reunida, Jesus se manifesta a eles. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esta, então, é a conclusão que os discípulos fazem. Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Deus, é aquele que pode nos salvar. Aqui, então, está o primeiro passo que é da leitura orante da palavra, que é a leitura. O que o texto está dizendo em si. O segundo momento agora é o que o texto está dizendo para mim. Qual é o versículo que me chama a atenção? Por que me chama a atenção? O que essa palavra me chama a viver? Qual é a personagem com qual eu mais me identifico? Então, por exemplo, no versículo 22, como é a minha vivência de igreja, de comunidade? Como é a minha vida de oração? No versículo 23, eu também tenho tirado momentos de montanha, tenho reservado esses momentos para estar com Deus a sós. Quais são os ventos contrários à minha vida, que batem hoje, que chacoalha, que abala? Quais são os problemas? Estou atento a que formas Jesus vem até mim, que horas Jesus vem até mim. Tenho estado preso aos meus medos? Como tenho lidado com os meus medos? Que é uma fé contrária, olhar demasiadamente para os problemas, quer dizer, a pessoa que se desespera porque valoriza demais o problema. Como eu estou enxergando Jesus? Uma pessoa, um Deus que pode me salvar, ou ele é um fantasma que não pode fazer nada por mim? Estou agindo com coragem, com consciência, com os olhos fixos em Jesus, ou estou ainda perdido nos meus medos, nos problemas? Tenho fixado meus olhos em Jesus, ou estou demasiado olhando para os ventos? Jesus, salva-me. Tenho feito essa oração contínua? Tenho colocado nas mãos de Deus a minha salvação? Ou tento ser autossuficiente, nadar com os meus próprios recursos? Então, como está a minha fé? Tenho pedido para o Senhor aumentar a minha fé? Então, todas essas perguntas me ajudam a meditação. Ou seja, o que o texto está dizendo para mim agora. Não é mais o que o texto está dizendo em si, mas o que o texto está dizendo para mim. Tendo claro o que o texto está dizendo para mim, então agora, no meu caso, eu quero rezar em cima dessa palavra. Salva-me, deste verbo, salvar. Salva-me, Senhor. E então eu vou para um momento de oração, onde agora na oração não estou mais no momento em ouvir. Eu já ouvi a Deus, agora é o momento em que eu vou falar com Deus. Do que eu quero que Jesus me salve? Quais são os ventos? Quais são as desordens? Quais são os pecados? Quais são os medos? E então eu vou rezar. Salva-me, Senhor, nesse dia dos meus pecados. Salva-me, Senhor, dos meus medos, das minhas ansiedades, das minhas angústias. Salva-me de mim mesmo, da minha autossuficiência, da minha onipotência. Salva-me, Senhor. Então agora eu vou para o momento de contemplação, onde é um momento em que eu posso sentir essa palavra passando por mim, essa palavra me nutrindo, essa palavra me curando, me salvando. Claro que aí você pode ficar um pouco mais, aqui eu não vou ficar para não alongar o vídeo, porém, essa contemplação não termina aqui, mas ela vai agora para o meu trabalho, para a relação com o outro, ela vai para o relacionamento familiar com minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, ela vai para o serviço, ela vai para a vida. É a palavra traduzida em prática, ou seja, é no dia a dia concretamente que essa palavra vai me acompanhar, vai nortear o meu comportamento, vai nortear meus pensamentos, as minhas atitudes, ok? Espero ter contribuído aí para a oração
com essa palavra, essa leitura orante. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa salvar você, que Deus possa, a partir dessa palavra, nutrir o seu coração. Finalizamos então agradecendo a Deus por este instante com a palavra dele, por este instante com esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.